Eu sou B e sejam bem-vindos a mais um vídeo Felicidade Peregrina. E aí, faz tempo, né, galera? Há quanto tempo? Enfim, não é um lugar que eu costumo ficar pra gravar vídeos que eu vou ficar aqui sentada e conversando com vocês, mas é onde a gente vai ficar hoje. E hoje eu vim gravar com vocês a tag do 50%, que é uma tag que eu sempre vejo muitas pessoas fazendo, eu sempre quis muito fazer, e resolvi fazer esse ano, já que as leituras estão funcionando esse ano o suficiente pra eu conseguir fazer essa tag. Então, vamos lá. Eu tô ansiosa pra falar com vocês sobre as leituras do primeiro semestre. Esse ano eu tô fazendo um pouco diferente, eu tô contabilizando um pouco as webtoons que eu ando lendo também. Quando eu paro e realmente leio uma webtoon, porque a webtoon eu leio muito despretensiosamente, sabe? Então, nem sempre eu realmente tô lendo elas, às vezes eu tô passando assim. Mas quando eu realmente tô lendo elas, eu tô contabilizando elas também como leitura. Pra, enfim, ver aí, quantas das minhas leituras acabam sendo, de verdade, webtoons, né? Que, tipo, eu realmente paro e leio também. Quero fazer essa análise esse ano. Mas estamos aqui para conversarmos sobre a tag dos 50%. Já tenho aqui uma versão que eu fiz juntando várias versões, enfim. É isso, vamos lá. O melhor livro que você leu até agora, neste ano. E eu separei ahn, alguns livros, na verdade. Quer dizer, não, eu não separei alguns livros, mas pra falar com vocês, eu separei especificamente três. O primeiro é A Casa do Marcelino. Eu li esse livro esse ano e eu gostei bastante dele. Foi um livro bem quentinho no coração, que eu fiquei sorrindo a cada momento que eu li. Eu gostei bastante de ter lido essa história. E foi uma história que me fez muito bem no momento que eu tava lendo ela. Eu gostei bastante. Não foi uma história 5 estrelas, mas foi um livro favoritado. E, enfim, mais pra frente eu vou falar mais sobre isso, mas eu quero muito ler mais coisas do Gigi Clooney. Então, eu gostei muito de ter lido essa história. Outro livro que eu coloquei aqui foi. Eu não tenho ele físico, então vou colocar pra vocês a capinha dele aqui em algum lugar. Mas é A Clara e o Sol, do Kazuo Ishiguro. Foi uma agradável surpresa pra mim, eu não esperava que eu fosse gostar tanto desse livro. Eu tenho algumas questões com esse livro ainda, mas ele é sem dúvida um dos melhores livros que eu li esse ano. Então, tinha que estar aqui também, porque eu realmente gostei bastante. É um livro que me fez muito sensível, entendeu? Mexeu bastante comigo. Outro livro que eu quero falar pra vocês, na verdade, é o Webtoon, que foi uma agradável surpresa. Vou falar mais sobre por que ela foi uma agradável surpresa. Que é o Webtoon Follow Your Heart. Que eu anotei o nome aqui da autora como autora, eu não sei, na verdade, quem é a pessoa que escreve, como Octopucho. E eu não sei se é da autora ou da pessoa que desenhou, porque nem sempre a pessoa que desenha nos webtoons é a pessoa que escreve a história. A história é muito interessante, foi uma grata surpresa pra mim, porque, como eu falei, webtoon é uma coisa que eu leio muito despretensiosamente. E esse, tipo, na verdade, me surpreendeu muito quão boa ela era. E eu realmente li ela, eu parei, fui lendo e tal. Em um webtoon só tem a primeira temporada, por assim dizer, né? Tem uma parte adaptada. A segunda temporada ainda não saiu. Eu não, pelo menos a última vez que eu olhei, ainda não tinha saído, não sei quando que vai sair. Existe uma novel, mas eu tenho que dizer que eu sou um pouco traumatizada em ir atrás das novels, porque a última vez que eu gostei muito de webtoon, e depois fui atrás da novel pra ler, a novel era sempre pior. Então, tenho um pouco de medo de ir atrás da novel e acabar descobrindo que a novel é bem ruimzinha. Mas a Webtoon, ela é uma história muito fofa. O desenvolvimento dos personagens estão caminhando de. O desenvolvimento dos personagens está caminhando de um jeito bem bacana, sabe? Existem algumas coisas clássicas de Webtoon, assim. É uma Webtoon de renascimento, né? Uma pessoa que é do nosso mundo renasce em alguma história e tal, dentro do corpo de algum personagem. Mas no caso dessa pessoa, ela é uma pessoa que vê fantasmas e espíritos e essas coisas. E ela, mesmo depois de ter ido pra esse outro mundo, ela continua vendo. Ela já viu o nosso mundo e indo pro outro mundo. Ela continua vendo essas coisas. O casal principal é um romance e o casal principal não tem um diálogo tão bom ainda, mas eu sinto que, diferente de outras coisas, a falta de diálogo deles
tá muito melhor trabalhada do que muitas webtoons que eu já li. No sentido que, tipo, são coisas que, tipo, o que ela não fala são coisas que fazem muito sentido, ela ainda não conseguir falar, mas ainda assim eles sentam em conversa sobre outras coisas. Então, até o momento foi a minha melhor leitura, tá? Até o momento, neste ano. Eu tô gravando esse vídeo já é quase final de julho. Quase final de julho, não, já é final de julho. Dia 29 hoje. Mas foi a minha melhor leitura do ano até agora. Foi uma webtoon. Eu fiquei um pouco surpresa que foi uma webtoon, mas eu gostei muito. Nossa, é difícil até falar. Eu gostei muito dessa webtoon. Enfim, a próxima pergunta é qual foi a melhor continuação que você leu até agora no ano? E, na verdade, eu só li uma continuação no ano ainda, que foi Filhos de Duna, e não foi exatamente a melhor continuação. Tanto é que ele tá na minha resposta para outra pergunta, que são livros que me decepcionaram. Spoiler aqui. Foi a única continuação que eu li esse ano. Eu tenho que ler coisas ainda, mas tô vendo. Eu comecei uma trilogia recentemente, eu tô indo agora pro segundo livro. Mas de outras coisas assim, eu não li nada que fosse continuação. Pelo menos por enquanto, né? Com exceção de Filhos de Duna. Que foi um livro ok, foi um livro de 3 estrelas, eu acho. Nada de mais, nada de menos. É um livro bem ok, na minha opinião. Comparado com os outros livros, ele não é tão interessante. O primeiro livro de Duna ainda é o meu livro que eu mais gosto, que eu mais acho interessante. A construção de mundo de Duna é muito legal. Mas esse segundo livro, esse terceiro livro, na verdade, eu fiquei um pouco sem entender direito o que estava acontecendo, as coisas ficaram muito mais confusas. E aí eu não gostei tanto de como caminharam as coisas, coisas específicas aconteceram. É estranho, tipo, falar um pouco, porque é o terceiro livro da primeira trilogia, então difícil falar sem dar spoiler. Mas acabou não sendo um grande livro, então, tipo, não seria a melhor continuação, mas eu tô falando dele aqui porque foi a única continuação que eu li até agora. A terceira pergunta é lançamentos do primeiro semestre que você ainda não leu e quer muito. E eu não vou responder essa pergunta porque eu não acompanho lançamentos. Então, eu não tenho como responder essa pergunta porque eu não faço ideia do que foi lançado no primeiro semestre. Mas, incrivelmente, eu consigo responder a pergunta, a próxima, que é o livro mais aguardado do segundo semestre. Porque eu sei que a R.F. Kuang vai lançar catabases nesse segundo semestre. E eu acho que é a única informação assim, que eu realmente tenho de coisas que vão ser lançadas nesse segundo semestre. E eu tô bem ansiosa. Eu ainda não li nada da RF Punk, mas eu tô muito ansiosa pra ler. Eu quero muito ler as coisas dela. 3 é os livros que mais te decepcionaram este ano. De novo, tenho que falar sobre Filhos de Duna. Porque a trilogia Duna é uma história legal, é uma história bacana, que é um universo interessante. Só que, tipo, esse livro foi tão, sabe, tão, sei lá, que até um pouco difícil. E então foi um pouco assim, as coisas, o caminhar de como as coisas aconteceram, acabou me decepcionando bastante. Tanto é que eu e o Nicolas, a gente lê Duna juntos, né? Então a gente leu o terceiro livro juntos também, numa leitura coletiva. E a gente resolveu realmente dar uma pausa, por enquanto, nesse universo e ler outras coisas que a gente quer ler. A gente ainda quer ler, tipo, o terceiro livro de Terra Partida, da N.K. Jemisin. A Terra Partida de Caminho assim, que a gente quer ler, a gente quer começar o Clube de Ferro. Então, tem outras coisas aí que a gente quer ler juntos, e a gente resolveu dar andamento nessas outras coisas e dar uma pausa no universo de Duna, porque realmente esse livro foi um pouco decepcionante e não dá tanto assim vontade de entrar no universo, sabe? Outro livro que me decepcionou muito foi Onde Cantam os Pássaros, da Eve Wyatt. Tá. Esse é um livro que, tipo, quando eu peguei ele, eu não esperava tanto, mas quando eu comecei a ler, ele tinha uma ideia no formato dele, né? No modelo que a autora decidiu contar a história, que era muito interessante. Mas acabou que esse modelo tá ali pra absolutamente nada, porque a história não caminha pra lugar nenhum, parece um monte de recortes de coisas da vida de uma pessoa completamente foda-se, por assim dizer. Parece que escolheram recortes da vida de alguém, mas sem qualquer nível realmente de curadoria sobre esses recortes. Só colocaram aqui. E o final ficou. Tipo, era pra ter sido um final aberto, mas na verdade parece que a autora só parou de escrever no meio do caminho. Então eu comecei a ler esse livro com alguma expectativa, e aí acabou que ele era muito ruim. E, inclusive, a próxima pergunta é livros que, tipo, não que me decepcionaram, mas que só foram ruins. E eu tenho que falar dele, porque
Esse livro é ruim, sabe? Tipo, parece vários recortes de coisas assim, da vida de alguém. E sério, eu tava colocando tanta expectativa no início do livro, quando eu abri ele, porque o jeito como a autora tava construindo as coisas e o jeito como ela decidiu contar a história, eu achei muito interessante. Mas aí, tipo, não caminha pra lugar nenhum, porque tem um jeito de contar a história que é interessante, mas a história não tá me dizendo nada. E como eu falei, o final, parece que ela só decidiu parar de escrever. Não parece que, tipo, é um final aberto ou coisa assim. Não, parece que ela simplesmente resolveu parar de escrever e não finalizar a história. Eu não vou dizer que é o meu pior livro lido até esse ano, porque eu terminei a Batalha do Apocalipse esse ano. E a Batalha do Apocalipse é um livro bem ruinzinho, mas talvez ele tenha sido. Eu não comecei a ler ele esse ano, mas eu terminei ele esse ano, terminei em janeiro, a Batalha do Apocalipse. Eu tenho ele, mas ele tá ali na caixa de livros que eu tô tirando fora, e aí eu não quero mexer na caixa agora. Então, vai. Esse livro, inclusive, vai pra lá, tá? Porque eu não vou ficar. Tô muito triste porque ele é lindo, tá? O livro, ele é lindo, mas simplesmente não me entregou nada. Mas Batalha do Apocalipse é um livro que tinha potencial, mas as escolhas do autor não são legais. É um livro muito repetitivo e muito clichê. E, enfim, eu consigo entender porque eu, quando eu tinha 12 anos, gostei desse livro. Mas realmente agora tendo a carga literária que eu tenho, de já ter lido mais coisas e de ter um senso crítico um pouco maior em relação a algumas questões. É um livro muito difícil de gostar. Mas eu vejo que tinha potencial e é o primeiro livro do autor. Eu sempre falo melhor dos outros livros dele. Então, em algum momento, eu quero ler mais coisa do Edward Soffer. Sof- Enfim, mas vou demorar um pouquinho pra fazer isso, eu admito. Aí a gente vai para os livros que me surpreenderam, né? Saindo dos livros que foram ruins e me decepcionaram, vamos para os livros que me surpreenderam. E Follow Your Heart, como eu falei, me surpreendeu muito, porque eu fui ler despretensiosamente e acabou sendo um livro, na verdade, muito interessante. Um evento muito legal, é a minha melhor leitura até então. Outro livro que eu gostei muito foi Seis Personagens à Procura de um Autor, do Luigi Pirandello. Eu li esse livro como projeto pessoal que eu tô fazendo, que é ler os autores que ganharam o Prêmio Nobel de Literatura. Ler esses autores. E o Luiz Pirandello é um desses autores. E eu peguei essa peça de teatro, né, pra ler. E assim, é uma peça muito interessante, ela é bem metalinguística. Eu gostei muito mais dela do que eu achei que eu ia gostar. Não tava esperando, realmente me surpreendeu, porque eu não achei que eu fosse gostar tanto, assim. Principalmente por ser uma coisa mais antiga, uma peça de teatro bem mais velhinha e tal. Mas na verdade eu achei muito interessante. E eu também adorei a introdução do autor no início do livro. Então é definitivamente um autor que eu quero ler mais peças dele, mais histórias dele. Porque eu quero ver se continua sendo tão interessante quanto essa peça de teatro foi, sabe? E eu queria muito um dia poder ver essa peça de teatro, porque eu tava lendo ela, né? Mas é uma peça de teatro, então ela foi feita para ser interpretada e encenada, então eu queria muito algum dia ter a oportunidade de ver. Outro livro que eu preciso falar que me surpreendeu muito é Manual de Assassinato para Boas Garotas, da Holly Jackson. Eu li esse livro só por causa da maratona das palavras-chave que o Jeff tá fazendo. E eu precisava de algum livro que tivesse bem, bom, mal, sabe? Mal com um, mal com ele. E aí eu tinha esse livro, o e-book desse livro, e eu falei, tá, vou ler ele, porque Boas Garotas e tal. E, gente, eu engoli esse livro. Eu tava tão presa nesse livro que, pra vocês terem noção, ele me fez perder a minha estação de trem, tá? Que eu estava lendo ele quando eu voltava pra casa. E eu perdi a minha estação de trem por causa desse livro, porque eu fiquei muito presa nele. Não é um livro que é incrível, mas é um livro que consegue te prender muito bem, sabe? A história, ela corre de um jeito muito fluido. As coisas estão ali acontecendo bem malucas. Não malucas, né? Mas, tipo, sabe, tudo não é rápido demais, mas flui muito bem e segue um ritmo muito constante e bacana e você se sente preso na história, você quer saber o que vai acontecer. Eu sei que tem continuação, mas esse livro, ele fechou muito bem pra mim. Eu não sei tanto porque tem continuação, mas todo mundo fala bem das continuações, então
tudo certo. Não é algo que eu pretendo ler agora, porque não era um livro que eu pretendia ler agora. Eu li realmente só porque era o único livro que eu tinha que tinha alguma relação com a palavra-chave que eu tava buscando. Mas eu gostei muito, foi uma grata surpresa. Eu assisti a adaptação também. A adaptação, eu admito que eu não gostei tanto assim. Algumas coisas que eles mudaram do livro que eu achei um pouco, tipo, perdeu um pouco o sentido da coisa, fez perder a força de algumas questões específicas, eu achei meio estranho. Outras escolhas eu entendi porque foram mudadas e fazem muito sentido, até porque é uma outra mídia e tal, mas teve algumas escolhas que eu fiquei meio. Acho que não precisava ter sido feitas, então acabo gostando realmente mais do livro do que da série, mas eu assisti a série também, achei bem interessante. E, enfim, é isso basicamente que eu tenho pra falar. Pretendo ler os outros livros da série, né? Tem mais 3 livros, certo? Mas não é uma coisa que eu pretendo ler tão cedo assim, porque realmente não era algo que eu tava sequer pretendendo começar agora. Foi meio que um acidente, né? Acabou acontecendo assim, mas eu gostei bastante do livro. Eu terminei ele em, tipo, 2 dias. Então, assim. A próxima pergunta são os novos autores favoritos. Autores que lançaram livros pela primeira vez agora, ou que você conheceu pela primeira vez esse ano, né? Que você leu algum livro pela primeira vez esse ano. E eu não tenho realmente como dizer isso sobre autores favoritos, porque eu teria que ter lido mais de um livro do mesmo autor nesse ano para poder falar que ele é um novo autor favorito. Mas eu consigo dizer autores que eu estou de olho, sabe? Autores que eu tenho interesse em ler e que eu acho que tem aí potencial para ser um novo autor favorito. Tá? O Kazuo Ishiguro é um deles, porque como eu falei, eu gostei bastante de Claro Sol. A escrita do Kazuo me confunde um pouco ainda. Tem algumas coisas que para mim foram meio confusas na história que eu não consegui entender muito bem. E eu sempre ficava meio na dúvida se era porque eu não estava entendendo, se era porque a escrita do autor era desnecessariamente confusa. Mas apesar disso, eu gostei bastante de Claro Sol, eu gostei bastante das coisas de Claro Sol. Não gostei muito do final, admito. Mas foi um livro favoritado. Foi um livro que eu tenho, assim, muitos pensamentos e mexeu muito comigo. E eu chorei bastante com ele. Então, tem isso, né? Então, eu tenho bastante interesse em ler outras histórias do autor. Outro autor que eu quero ficar de olho é o TJ Clooney. Eu li, né, A Casa do Marcerulho, já que eu tenho ali que posso mostrar. E eu gostei bastante da escrita dele, eu achei bem fluido, eu gostei bastante da história. Ela tem uma vibe muito gostosa, então eu quero muito ler mais coisas do TJ Clooney. Eu acho que pode ser histórias muito interessantes aí pra gente ler. E outro autor que eu tenho bastante interesse de ler outros livros e que eu acho que pode se tornar um autor favorito. Eu não li um livro pela primeira vez esse ano dele, na verdade é o segundo livro que eu li dele na minha vida. Eu já tinha lido outro livro em outro momento da minha vida, e esse aqui foi o segundo livro que eu li. Mas é o José Saramago. Esse ano eu li Ensaio sobre a Cegueira. Em outro momento, assim, eu não lembro agora em que ano que foi. Eu já li também O Ano da Morte de Ricardo Reis. E eu gostei muito dessas histórias. Eu acho a escrita do Saramago muito interessante. Eu acho que o que ele escreve produz muito pra gente pensar, sabe? Então, eu gostei mais de O Ano da Morte de Ricardo Reis do que Ensaio sobre a Cegueira. O José Saramago é um autor que eu já dei alguma estudada por conta da minha faculdade e enquanto leitora e enquanto estudante de letras, eu tenho muito interesse em saber mais sobre as coisas dele e sobre os livros dele. E eu acho que, tipo, ele pode vir a ser, sim, um autor favorito. E então eu tô, tipo, tá, preciso em algum momento parar e pegar as outras histórias dele para ler. Esses são os autores assim que eu já li, que eu acho que tem grande potencial. Esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos. Para serem novos autores favoritos. Não são novos autores favoritos, porque, como eu falei, eu li 2 livros, ou li só um livro deles, mas eu tenho muito interesse em continuar lendo as suas histórias. A próxima pergunta é um livro que te fez chorar, agora nesse primeiro semestre. E aqui eu posso citar mais de um, na verdade, tá? Porque Clareção me fez chorar. Rage of Silence também me fez chorar. É um livro que eu já tinha pegado para ler em outro ano passado, na verdade, eu acho. Não tinha terminado. Aí esse ano eu peguei para terminar de ler e
me pegou algumas partes, eu dei uma chorada, admito. Acho que esses dois, assim, são os que eu lembro, que eu paro e pensar. Esses dois livros são os dois livros que me fizeram derramar muitas lágrimas. E um livro que te fez feliz, né, neste primeiro semestre. De novo, Follow Your Heart me deixou muito alegre, muito feliz. A Casa no Marcerulho, gente, mas aqui a Casa no Marcerulho, ele é diferente, no sentido que eu sorri a todo instante em que eu li esse livro, tá? Como eu falei, ele não acabou se tornando um 5 estrelas, mas eu passei esse livro inteiro sorrindo, sabe? Tem coisas que mexem com você, tem coisas que são mais tranquilas, mas é muito difícil não se apaixonar por essas crianças, tá? Já começa por aí, tem criança aqui, então, tipo, sabe? Aí você passa o livro todo sorrindo, sorrindo. Então, esse livro é um livro que, ó, perfeito, tudo pra mim. A última pergunta é livros que você precisa ler até o final do ano, ou que você quer muito ler até o final do ano. E eu tenho alguns. Viúva de Ferro, de Shiran Jae-zhao. Um livro que, na verdade, eu já devo começar a ler logo mais. Vai ser uma leitura coletiva com o Nicolas, meu companheiro de leituras. Aí. Inclusive, esse livro foi um presente de aniversário do Nicolas. Tá aqui a caixinha. É um livro que eu pretendo ler com ele. A gente provavelmente já deve começar ou agora em agosto, ou no máximo. Não, na verdade, acho que é. Agora em agosto a gente deve ler esse livro. Não sei se é todo ele, mas a gente com certeza vai começar agora em agosto. E eu tenho muito interesse em ler, quero bastante saber pra onde. O que vão ser as pessoas dessa história? Eu tô muito interessada. Tipo, é um tipo de literatura eu acho que vai ser bem interessante. Eu não sei tanto sobre o livro, eu sei bem pouco, na verdade, mas o pouco que eu sei eu acho que pode ser bem interessante. Outro livro, na verdade, livros, que eu quero ler até o final do ano é essa série, né? Da Beck Chambers, que é A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil, A Vida Compartilhada em uma Admirável Órbita Fechada, Os Registros Estelares de uma Notável Odisseia Espacial e uma galáxia multicolor com fins do universo. Eu pretendo ler esses livros assim que eu puder. Eu tô muito interessada neles. Eu comprei todos eles de uma vez, porque eu queria muito ler eles. Outro livro que eu quero ler muito até o final do ano. Mas, na verdade, são livros que eu quero ler muito até o final do ano, porque na verdade a autora que eu quero ler muito até o final do ano é a R.F. Kuang. Eu tenho a Impostora, eu tenho Babel, e assim, eu tenho muito, muito, muito interesse em ler os livros dessa autora. O Nicolas já leu toda a trilogia da Guerra da Amapola e já leu Babel. E ele falou que. Nicolas conhece muito bem o meu gosto literário, né? Ele falou que pode ser sim um livro que eu vou gastar muito. Então, eu quero ler muito, muito esses livros dela. Agora vai ser Catabase, eu também já tô ansiosa. E eu nem li nada dela. Eu já quero ler mais dela, sabe? Eu realmente espero que não seja uma decepção essa autora pra mim, porque foram criadas altas expectativas aqui dentro. Entendeu? Então, assim, estou louca pra ler. Enfim, esse é. Essa foi a tag, as minhas respostas da tag. É um livro um pouco confuso. Como livro um pouco confuso, eu acho, não sei, espero que não. Mas muito obrigada por ter assistido até aqui. Me contem como foram as suas leituras do primeiro semestre. Eu tô gostando desse ano porque é o primeiro ano depois de muito tempo que eu tô, tipo, realmente conseguindo ler. Então, eu tô muito feliz com isso. Mesmo que não tenha tido muitas leituras incríveis, estão sendo leituras que eu estou gostando de fazer, que eu tô fazendo. E, por enquanto, eu tô conseguindo manter, tipo, o gosto de ler pelo menos um livro por mês. Então, isso me deixa muito feliz. Porque, como eu falei, é a primeira vez em muitos anos que eu estou tendo um ano até então que eu realmente consigo ler. E, enfim. É isso. Muito obrigada por ter assistido. E até o próximo vídeo.